Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, Sueli, tudo bem? A paz do Senhor, Eli, Conceição, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, nos cumprimentando na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, cultuarmos ao Senhor e aprendemos mais um pouco do Senhor. A paz do Senhor, irmã Deli, tudo bem? A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Jesus, Adeilton, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. A paz, Ide, tudo bem? Saudade de você, Ide. A paz do Senhor Val. Glórias a Deus por mais um dia. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter vocês juntamente conosco e nessa noite nessa sexta-feira, um dia que o Senhor nos proporcionou para estarmos juntos. E eu quero cantar uma canção bem rápida com vocês e que você possa aí no seu coração louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, tão santo monte, a alegria de toda a terra. Cante aí no seu coração, na sua mente. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos a ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode agradecer ao Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos os que chegaram agora, a paz do Senhor Marcelo, saudade Marcelo, a paz do Senhor Valdeban, seja muito bem-vindo aí à nossa live, fique conosco, é muito bom ter vocês aqui, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, você tenha a liberdade para cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo, que você fique conosco nesse dia, que nós temos um tema que para mim foi desafiador e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Eu quero orar com você nesse instante, que você possa orar aí de onde você estiver. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos orar juntos para que o Senhor esteja e se faça presente em nossos corações. Amém? Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esse dia, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Pai, te damos graças porque estamos bem, porque estamos aqui com saúde, Pai, e com essa oportunidade de louvar o nome do Senhor, Pai. Obrigado por mais um dia. Senhor, nós estamos reunidos para falar sobre a Tua Palavra, para engrandecer ao Senhor, para te dar graças e para clamar ao Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada vida, Pai, e cada família que está assistindo essa live, que cada irmão que está assistindo, Pai, seja no caminho da volta do serviço, seja em casa, Pai, aonde estiver, Pai, que o Senhor fale com eles, Pai, fale conosco essa noite, em nome de Jesus, Pai. O Senhor não se limita a barreiras de distância, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus onipresente e o Senhor está em nossos corações através do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos humildemente, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra e que essa noite seja uma noite de entendimento, de clareza, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar para nós, Pai. E que em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, Pai, nós possamos vencer o mal. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema que foi proposto para esses dias é mais poder do Espírito Santo em nós, em 2021. E dentro desse tema foi dado esse desafio de falar a respeito de mais poder do Espírito Santo em nós para lutar contra as forças do mal e vencê-las. Eu vou repetir. Mais poder do Espírito Santo em nós para lutar contra as forças do mal e vencê-las. E que em nome de Jesus, que através da palavra do Senhor, nós possamos entender e possamos ser cheios do Espírito Santo para vencer as forças do mal. E esse tema, eu já falei, isso foi muito desafiador, porque é algo muito... é uma linha muito tênue entre aquilo que a Escritura diz e as nossas experiências pessoais. E eu gostaria de me ater somente à palavra do Senhor, busquei alguns textos e que o Senhor fale ao seu coração através das Escrituras dele. E a primeira coisa que, se você estiver com a sua Bíblia, se você já quiser abrir no livro, na carta de Paulo aos Efésios, que nós vamos discorrer em cima da carta de Paulo aos Efésios. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí física, ou se estiver com outro celular, eu peço que você abra em aos Efésios. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar é alguns pontos que Paulo nos chama a atenção, alguns pontos que o nosso pastor Nenê iniciou na primeira live falando. Ontem o presbítero Aldenir também disse algumas coisas e eu vou trazer um pouco disso para que a gente entre naquilo especificamente nesse tema. A primeira coisa em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, o primeiro ponto que Paulo traz aos Efésios aqui, que nós somos selados com o Espírito Santo. Eu vi aqui que o Eliel Machado, um amigo meu que está lá no Pará, também está assistindo a gente. Seja bem-vindo, Eliel. Então, Paulo traz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Segundo ponto, em Efésios 4:30, Paulo diz assim: olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Depois, mais uma vez, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, que é Efésios 5:18. E aí, fiz um resumo e trazer para os irmãos, para a gente pensar no seguinte, dessa importância, dessa necessidade do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. E eu anotei aqui: o Espírito Santo é Ele quem nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo é Ele quem opera o novo nascimento em nós. O Espírito Santo é Ele quem ilumina o nosso coração para o entendimento das Escrituras. O Espírito Santo é Ele quem nos consola, intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que habita em nós. O Espírito Santo detalhe, né, que hoje o tema é justamente ser cheio do Espírito Santo para lutar contra as forças do mal e vencê-la. E existem algumas coisas que a gente fica numa linha tênue e a gente não sabe, e tem que ter esse discernimento de Deus para entender e ficar forte, firme no Senhor, para que Ele possa nos ajudar a resistir esses momentos. E que em nome de Jesus a palavra do Senhor possa chegar aonde ela deve, porque é ela que nos faz estar aqui, as Escrituras e o amor de Jesus. Então vamos lá. O Espírito Santo de Deus é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem opera o novo nascimento em nós, é Ele que ilumina o nosso coração para o entendimento das Escrituras, é Ele quem nos consola, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, é Ele quem testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é Ele quem habita em nós. Então nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, e daí então nossa busca pela plenitude do Espírito Santo, por ser cheios do Espírito Santo, tem que ser a todo instante, todos os dias, de estarmos cheios de fato do Espírito Santo, para que Ele governe nossas decisões, para que Ele governe a nossa vida, para que Ele governe toda a nossa caminhada. E a nossa vida cristã, nós sabemos que ela não é tão simples. Nós percebemos que nós vivemos num campo minado pelo inimigo ali, né, de combates nas regiões espirituais. E às vezes nós falamos pouco, e não estou dizendo que certo ou errado, mas até de uma forma correta não abordamos tanto isso, porque nós sabemos quem está por nós, né, que é o Senhor Jesus. Mas nós temos que estar cientes de que não existe um campo neutro, não existe uma neutralidade. Ou nós somos do exército de Cristo, ou naturalmente nós seremos parte daquilo que Satanás deseja, que é as almas. Então, ou nós estamos no campo do exército de Cristo, ou nós não estamos com Cristo, e naturalmente, por ter uma natureza pecaminosa, por sermos decaídos, o ser humano estará naturalmente nas mãos de Satanás. Não existe um campo neutro. Assim, não, eu sou bom, eu ajudo, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mas eu não creio em Cristo. Então, naturalmente, essa pessoa estará nas mãos de Satanás. E é isso que nós precisamos deixar claro, que não existe um campo de neutralidade, não existe um acordo de paz. Eu não quero ser de Jesus e nem quero ser de Satanás, eu sou um campo neutro. Não existe, o único caminho é Cristo Jesus, e fora desse caminho o destino, o ser humano está fadado à morte eterna. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de salientar, irmãos, é que nós não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos negligenciar e desconsiderar a existência do diabo, dos seus agentes, das suas ações, das suas estratégias. O diabo, ele não é uma lenda. Nós não podemos subestimar Satanás. E aí, me lembro de uma passagem que até li esses dias com... acho que o Juninho está aí, o Moisés está aí. Nós estávamos conversando sobre essa passagem e ele perguntou assim: poxa, amor, mas por que Jesus atende o pedido daquela legião que está naqueles homens na região dos Gadarenos? Quando Jesus chega na região dos Gadarenos, lembrando os irmãos, que ele se depara com 2 endemoniados, e aí aqueles demônios, né, eles suplicam a Jesus, falam assim: olha, nos mandem para os porcos. E aí Jesus atende o pedido deles, né? E aí ele falou assim: poxa, amor, por que os demônios suplicam? E por que os demônios querem ir para os porcos? E por que Jesus atende o pedido dos demônios naquela situação? E aí, Jesus, após atender, os porcos
se jogam, né? Os demônios entram nos porcos, os porcos se jogam ali, aquela manada de porcos se jogam, e até a cidade pede para que Jesus se retire dali. E aí há dois pontos que nos faz, nos chama a atenção, que vai estar dentro daquilo que nós falaremos, a possessão. E eu não quero falar sobre possessão hoje, não quero entrar nesse tema, mas é só ação de Satanás. A possessão naquele homem, ela não era uma simulação. Então Jesus atende aquele homem para dizer, olha, isso não é uma simulação. Alguns diziam, olha, é uma esquizofrenia. Mas assim, não tem como transferir uma esquizofrenia para os porcos. Não teria sentido Jesus tirar aquela doença mental daquele homem e tirar para os porcos. Ele poderia ter uma doença mental? Sim, poderia. Mas Jesus deixa claro, olha, a possessão naquele caso, o agir de Satanás, ele é real. E ele não transfere uma doença para os porcos, né? Ele mostra o poder destrutivo do inimigo na terra, né? E aí ele traz isso através desse atendimento dos pedidos daqueles demônios. Por outro lado, o recíproco também é verdadeiro, né? Esse atendimento de Jesus mostra o quê? Que Deus é soberano e que Deus comanda e que Deus quem dá ordem para os inimigos. Então é Deus que é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Tudo que está na terra, tudo que foi criado é criação de Deus. E Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, da mesma forma que Jesus atende aquele pedido, Ele mostra que é Ele quem ordena, é Ele quem comanda aquela situação. Então, quem está no comando de tudo é o Senhor Jesus. O pastor colocou aqui, porcos esquizofrênicos. Então, quem comanda é o Senhor Jesus. Deus, Ele é soberano sobre tudo. E a passagem de João diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O segundo ponto, superestimar o inimigo. De um lado, nós não podemos superestimar o inimigo. Do outro lado, nós não podemos superestimar o inimigo. E confesso que é o que nós vemos muito. Dentro dessa questão, houve um movimento que trouxe muito a respeito de batalha espiritual, e nós vimos algumas pessoas que se prendiam somente a isso, em batalha espiritual, e falam mais do diabo do que o próprio Deus. Acha que tudo é do maligno. Então, você teve uma dor de cabeça, o dipirona resolve, né? E aqui eu não estou criando um rol do que é ação do inimigo, do que não é. Apenas ilustrando de que existe obra do inimigo, existe ação do inimigo, sim. Mas não podemos colocar tudo isso, superestimar o inimigo e nos esquecendo de quem está no controle, que é o nosso Deus. O pneu furou, é do inimigo. Então nós não podemos transferir toda essa responsabilidade. Esses dias a bateria do meu carro ela acabou, né? Só que eu tinha deixado a lanterna ligada, né? Então eu não poderia nesse instante falar que é o inimigo que acabou com a minha bateria, porque eu tinha deixado o farol ligado, né? Então, da mesma forma que nós não podemos responsabilizar, e eu não estou querendo defender o inimigo, e simplesmente dizer que é o Senhor Deus quem é soberano. E nós não precisamos transferir essa responsabilidade, porque na verdade o homem, o que ele precisa em muitos momentos é obra de arrependimento e não de uma vitimização dizendo que é o inimigo. E sim, eu me arrependo dos pecados, eu me arrependo das obras da carne, eu me arrependo daquilo que não agrada ao Senhor e desejo ser cheio do Espírito Santo. Isso sim deve ser a nossa atitude. E nós não podemos de forma alguma confundir a ação do diabo com obras da carne. E eu quero ler com vocês em Efésios também, capítulo 2, versículo 1 ao 6, que diz assim: E lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, nós todos,
Andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nós percebemos o que o inimigo, ele quer se alimentar e ele quer atuar em nossa desobediência. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, o que nós mais desejamos é obedecer ao Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para andar conforme a vontade do Senhor e buscar atos de arrependimento e buscar que a obra da carne seja deixada de lado e que nós vivamos como uma nova criatura, não atribuindo as ações ao maligno, e sim sendo ciente de que nós somos pecadores, mas em Jesus Cristo nós temos a liberdade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós obedecemos ao Senhor, nós amamos as Escrituras, nós somos amantes da vontade do Senhor, e é ela que governa a nossa vida, e é ela que governa nossas decisões, e é ela que governa a nossa família, é a vontade do Senhor que governa a nossa igreja. Então nós seremos fortificados para lutar e vencer contra as forças do mal, desde que sejamos cheios do Espírito Santo. E Paulo adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Gente, nossa briga, nossa luta diária não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso chefe, não é contra o sistema, não é contra a corrupção, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E é nesse contexto que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos permanecer, depois de vencido tudo, inabaláveis. E aí em Efésios, no versículo seguinte, para quem estiver anotando, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Vou repetir: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Isso traz uma ideia de resistência, de luta, de perseverança. Olha, eu resisto a isso, eu estou no Senhor. Eu tenho a armadura do Senhor, que aí depois vai descrever, que você pode continuar a leitura na sua casa, para que nós possamos resistir no dia mau. É inevitável que o dia mau chegue. E eu vou dar um exemplo. Quando eu e a Bruna nos casamos, mais ou menos uns 45 dias depois, aproximadamente, eu estava levando ela para trabalhar por volta de 7h30, e nós fomos assaltados na porta de casa. E eles levaram as nossas alianças. E assim, quando a gente casa, assim, recém-casado, aquela aliança assim, é tão... Você fica olhando para sua mão, você fala: poxa, eu estou casado, enchia 40 dias de casado, então você está ainda naquela euforia. E nos assaltaram, colocaram a arma na cabeça da Bruna, levaram nossos celulares e nossas alianças. Aquele, para nós, foi um dia mau. Aquele foi um dia muito triste para a gente. Mas nós cremos em Deus, crendo no Senhor, nós resistimos aquele dia. E o Senhor nos deu condição de comprar uma outra aliança. Não é de ouro quanto a outra, mas é uma aliança. Mas assim, nós resistimos aquele dia porque pra gente foi um dia mau e nos pareceu muito uma obra do diabo para nos tirar ali a paz. Mas nós resistimos ao dia mau. E depois, tá no versículo assim, ó: e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Enquanto nós não vencemos tudo, temos que estar vigilantes, temos que estar cheios do Espírito Santo
para então, num segundo momento, permanecer inabalável e assim cheios do Espírito Santo, que nós possamos descansar no Senhor. A atuação do mal, ela pode ter várias vertentes, e eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer esse dia mal. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencermos no dia mal. Vocês conseguem perceber a importância de buscarmos a Deus, a importância de buscarmos a vontade dEle, estarmos debaixo da vontade dEle, buscarmos ser cheios do Espírito Santo? O pastor mencionou, para sermos uma igreja fervorosa, o Aldenir mencionou ontem, para testemunhar, nós precisamos buscar poder, e às vezes nós vemos algumas pessoas, enfim, buscando poder, mas para que você quer esse poder? Para que você quer tanto esse poder? Para guardar no armário? Para você ficar orgulhoso da posição, do status que você tem? Não, o poder do Espírito Santo é para testemunhar, para pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para resistir ao dia mau. É por isso, irmãos, que nós necessitamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E aí no versículo, até a Su colocou aqui, diz assim, no capítulo 6 e no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo é chave para a gente que está falando sobre ser cheio do Espírito para lutar e vencer contra as forças do mal. Diz assim, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, não é no nosso vigor, não é no nosso status, não é na posição que nós temos, não é porque nós somos líder, porque nós somos cantores, ou porque temos um bom cargo, ou porque somos chefe na nossa empresa, não é porque nós somos sábios no sentido de achar mais sábio que o outro. É sim porque nós colocamos a nossa dependência no Senhor e somos fortalecidos no Senhor. Então, posição social, status social, status, entre aspas, religioso, não vai te dar uma imunidade, não vai te dar uma imunidade contra a ação do maligno. Na verdade, mesmo se você somente crer no Evangelho, não seguir aquilo que está escrito, não vai te dar imunidade contra as ações do maligno. Agora, você ser cheio do Espírito Santo, por mais que as ações das forças do mal venham sobre as nossas vidas, nós resistiremos o dia mal. Nós resistiremos a uma pandemia. Nós resistiremos ao isolamento. Nós resistiremos à ausência dos cultos. Nós resistiremos o dia do assalto. Nós resistiremos o dia da enfermidade. E não importa o que aconteça, no Senhor, fortalecidos no Senhor, nós resistiremos, porque nós estamos na força do seu poder. E aí eu vi uma frase muito interessante que diz assim, olha, o problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus e do seu poder em nossas vidas. O problema não é a presença do diabo, não é a ação do inimigo, o problema é a ausência de Deus. O problema é a ausência do Espírito Santo. O problema é sermos vazios, sermos frios, sermos desconhecedores das Escrituras, sermos pessoas que não conversam com o nosso Pai, que não buscam a presença do Espírito Santo diária, ele habitando em nós. Não, como o pastor disse, é uma frase até interessante, para aqueles que não abafam o Espírito Santo em nós, e sim aquele que dá liberdade para que o Espírito Santo governe as decisões, governe as nossas vidas. Então nós precisamos buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo e assim então vencer o dia mau. Porque somente em Deus Ele emana o poder do céu e esse poder faz nos resistir a qualquer tipo de situação. Por mais que estejamos em situações difíceis, nós aprenderemos e saberemos descansar no Senhor. E também não não estou dizendo que assim, olha, você está enfermo, simplesmente dar graças, mas poxa, a enfermidade dar graça é tão difícil, então que o Senhor nos ensine a descansar nele, a resistir, e não é simplesmente da boca para falar assim, ó,
Senhor, te dou graças porque estou enfermo. Não, não é isso. Senhor, tá difícil, mas eu vou resistir o dia mal na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Nesse dia mal, sendo cheio do Espírito Santo, fortalecido no Senhor, então eu tenho certeza, de acordo com as Escrituras, que nós resistiremos e venceremos o dia mal, porque Ele nos amou, porque Ele anulou toda a acusação, toda a maldição na cruz do Calvário, e hoje nós podemos ter liberdade de ser cheio do Espírito Santo sem nenhuma acusação. Nós temos liberdade de ser convencido dos nossos pecados e entender que em Cristo nós somos mais que vencedores. E não importa a ação do mal, o que importa é em quem nós confiamos, que é o Deus soberano, em quem nós depositamos a nossa fé, em quem nós colocamos a nossa família, em quem nós colocamos a nossa vida, é no Senhor, cheios do Espírito Santo, governado pelas direções do Espírito Santo. E aí a gente tem até o versículo que é base, né? Que quando você tem alguém que é uma coisa muito simples, está embriagado, está tomado pelo álcool, essa pessoa ela é governada por decisões baseadas no álcool, então o reflexo cai, o poder de raciocínio diminui, o poder de razão ele é totalmente esvaziado da mente, então é uma atitude negativa. Por outro lado, cheio do Espírito Santo, sendo governado pelo Espírito Santo, não importa o que seja feito. E aí nós vemos que esse papo de eu esqueci a frase, mal olhado, né? É mal olhado, olho gordo, e fizeram um trabalho, e fizeram não sei o que. Irmãos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, não há mal olhado, não há trabalho, e sim há o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder da pessoa do Espírito Santo nos conduzindo a vencer o dia mal, e Jesus anulando todo e qualquer tipo de ação do maligno sobre as nossas vidas. Sim, pastor, glórias ao Espírito Santo, glórias a Deus por tamanha bondade em nós. E quando Jesus ele volta ao céu, ele diz, olha, eu deixo um outro, né? E ele fica conosco na pessoa do Espírito Santo, e glórias a ele, meus irmãos. O Valdemar até coloca, né? Eu passei por isso quando tive a morte de vários órgãos na UTI, mas eu orei e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Glórias a Deus, Valdemar, glórias a Deus. Eu creio que você resistiu ao dia mal, graças ao Senhor. Não é por méritos nossos, irmãos, é por graça, é por misericórdia, é por bondade do Senhor, porque por nossas atitudes nós decepcionamos tanto, eu creio que decepcionamos tanto ao Senhor com as nossas atitudes, com nossa natureza pecaminosa, mas pela graça, pela bondade do Senhor, Ele ainda nos deixa o Espírito Santo para nos guiar, para você, olha, não vai por esse caminho, não faça isso, olha, eu estou com você, resiste ao dia mal, e glórias a Deus. Irmãos, religião nenhuma, caminho nenhum é tão maravilhoso quanto esse, caminho nenhum leva ao céu de verdade, não há outro Deus vivo que habita em nós, não há outro. E aí eu não falo de religiões no sentido sistema, e sim Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é o único que deixa o Espírito Santo em nós, Ele é o único que volta, mas deixa, fica conosco através da pessoa do Espírito Santo. Então glórias a Deus pelo Espírito Santo. A Conceição coloca aqui, senti o mesmo quando tive câncer de mama em 2015, deixei nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, irmão Conceição. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele está no controle de tudo. Que nós possamos buscar ao Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo. E aí, para concluir, meus irmãos, eu corri tanto, né, depois que deu aqueles problemas, e eu corri tanto para a gente conseguir terminar no horário, e a gente vai conseguir. Para finalizar, antes de nós orarmos, eu queria fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. E assim,
Às vezes nós vemos, e aí quando eu falo igreja agora, não é igreja local, eu falo a igreja que é vista às vezes na mídia, a igreja que é vista nas redes sociais, né? Esse termo igreja que às vezes é visto nas redes sociais, em termos de bancada evangélica, enfim, outras coisas que nós vemos aí. E eu anotei algumas coisas que eu vi, e assim, dizia assim, olha, a igreja atual, ela tem muito poder político e pouco poder moral e espiritual. Algumas igrejas, e estou falando de forma genérica, tá? Não quero, sem dar nomes, mas é o que nós vemos na mídia. A igreja atual tem muito poder político e pouco poder espiritual e pouco poder moral. A igreja tem muito poder econômico, mas pouco poder de alcance do evangelho. Isso é da igreja que nós vemos na mídia, e era uma crítica que o autor estava fazendo ao que ele via. E a igreja ele dizia que a igreja tem muito poder para estender-se, mas tem pouco poder para aprofundar-se no Senhor Jesus. Então era uma crítica que ele estava fazendo. Então, em nome de Jesus, que nós, como igreja do Senhor, possamos ter poder no Espírito Santo, porque é o único lugar que nós podemos vencer o mal, é em Jesus e é no Espírito Santo de Deus. Que nós possamos buscar no Espírito Santo poder para pregar o Evangelho, que nós possamos buscar no Espírito Santo poder para resistir aos dias maus. Tive a mesma experiência do consolo do Espírito Santo, até hoje tenho experimentado esta doce presença. É uma doce presença. E aí eu finalizo dizendo que nós precisamos orar e ser cheio do Espírito Santo, e assim com o conhecimento das Escrituras. Irmãos, o último texto, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo. Efésios 1, capítulo 3. Irmãos, que o Senhor te dê entendimento disso que nós conversamos. Que o Senhor te mostre, que nós possamos ser conscientes se nós estamos cheios ou não do Espírito Santo. Que nós tenhamos essa consciência. Nós temos essa consciência de que se nós estamos buscando o poder do Espírito Santo em nós, e então buscar de verdade, de fato, se nós não temos buscado, se temos buscado pouco, que o Senhor nos ajude, e se temos buscado aquilo que é de entendimento do Senhor, que o Senhor nos continue nos dando entendimento para buscar mais e mais. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa resistir ao dia mau. Em nome de Jesus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos ser pessoas que resistem às forças do mal e mais, que vencem as forças do mal em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nossa igreja seja assim, que nossas vidas, famílias, que onde passarmos, possa ser notório a presença do Espírito Santo em nós. E eu quero orar com você, mais uma vez pedindo desculpa por todo o transtorno que nós tivemos, mas o Senhor é soberano sobre tudo, e que nesse momento você possa ter aí um momento de intimidade com o Senhor. E se você está num lugar público que você está com vergonha, não pode, que você em sua mente, em seu espírito, possa buscar ao Senhor, e que Ele possa te dar direcionamento para buscar a plenitude dele, do Espírito Santo em nossas vidas. Muito feliz a escolha desse tema pela liderança da igreja, e que o Senhor continue falando nos nossos corações, que nós tenhamos um ano cheio do Espírito Santo de Deus. Ao que tudo indica, teremos mais um ano mau, mas mais um ano para resistirmos e sermos fortalecidos no poder do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse instante, que você ore aí, que o Senhor nos dê graça
Que o Senhor nos dê misericórdia, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Quero pedir aí a gentileza que você ore juntamente conosco ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em Tua presença gloriosa e maravilhosa, Pai. Senhor, nós não somos merecedores, Pai, de tanto amor, Pai. Mas a Tua graça nos alcançou, Pai. Tua graça, Pai, o Teu favor imerecido nos alcança a cada dia, Pai. Senhor, nós queremos primeiro, Senhor, agradecer por tamanha bondade, tamanho amor, Pai. Toda a glória é do Senhor, Pai. O Senhor é quem criou este mundo e o Senhor é quem deu a providência para o pecado do homem, Pai. O Senhor enviou Jesus Cristo, Pai. E nesta obra perfeita de Jesus Cristo, Ele nos deu, Pai, nos trouxe aquilo que estava perdido, Pai, que era o nosso acesso ao Senhor direto, Pai. E não precisamos mais de sacrifício, Senhor. Nós precisamos crer em Cristo, porque nele foi pago tudo aquilo, Pai, que nós éramos merecedores, Pai. Ele carregou sobre si, Pai. E mesmo Ele fazendo toda essa obra, Pai, e ressuscitando ao terceiro dia, Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixa, Senhor, o Espírito Santo para nos ajudar a resistir ao dia mau, para nos ajudar, Pai, para nos encher de poder, para pregar o Teu Evangelho, para testificar, testemunhar, anunciar, Pai, o Teu amor ao mundo, Pai. Por isso nós agradecemos, porque o plano do Senhor é perfeito por nós, Pai. E neste momento nós queremos pedir, Senhor, humildemente ao Senhor, Pai, encha-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Encha cada vida, Pai, que está assistindo essa live com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ter um 2021 cheios, transbordando de poder, Pai, do Espírito Santo, Pai, para resistir ao dia mau, para anunciar o Teu amor, para viver segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos encha, Pai, de autoridade que vem do Senhor, Pai. Que todo nosso orgulho, Pai, nossa busca por algo, por ego, Pai, possa cair, Pai. E que essa autoridade seja somente no Senhor. E que possamos ser cheios do Teu Espírito, Pai. E que nos dias maus, nas ações do inimigo, Pai, nós possamos resistir e vencer no Senhor, Pai. Encha, Pai, a igreja de Calmon-Viana, Pai, com o Teu Espírito Santo. E quando eu digo a igreja de Calmon-Viana, Pai, eu peço por cada irmão, Pai, por cada vida, cada família ali, Pai. Encha, Pai, a cidade de Poá com o Teu Espírito Santo. E mais uma vez eu digo aquelas pessoas que creem no Senhor, Pai, e aqueles que não creem no Senhor, que eles possam ser convencidos, ó Pai, do pecado que praticam todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos ao Senhor, Pai, e pedimos, Pai, mais uma vez, encha-nos do Espírito Santo de Deus. Nós Te damos graças, Te damos glórias e honramos o Seu nome, Jesus. Honramos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Obrigado por essa noite, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, que o Senhor nos dê um final de semana debaixo da Tua graça, do Teu amor, debaixo da Tua proteção, Pai. Que amanhã o Senhor abençoe mais uma vez a live, que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo habite em nós e governe, Pai, as nossas decisões, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, amém. Que o Senhor te abençoe. Nós encerramos por aqui. Obrigado pela paciência. Obrigado por ter ficado conosco. Obrigado por ter tido essa calma, essa força de ter nos ajudado aí, dado esse feedback, entrado 2 vezes na live. Nos desculpa. E eu creio que aquilo que estava no coração do Senhor, eu tentei transmitir. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima sexta-feira a todos. Se não fosse pandemia, eu ia falar para alguém me convidar para uma pizza, né? Mas como nós estamos em pandemia, guarde esse convite para uma próxima, tá? Um abraço a todos, Cris, Pastor, Val, Adriana, Ju, todos que estão aí. Estamos com saudade de nos aglomerarmos. Amém?
últimos comentários aí, você tem os últimos comentários para colocar aí. Rosano, Deus abençoe, Rosano, um forte abraço a você, a sua família. Jota, um abraço, Jota, glórias a Deus. Incendeia o teu povo, Senhor. Amém, pastor. Últimos minutos para você dar o tchauzinho, e aí dá o tchauzinho e fecha a porta, tá? E o último que sair apaga a luz. A paz do Senhor a todos. Obrigado, e nós vamos encerrando por aqui, e amanhã estaremos de volta, tá? Um grande abraço, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Sumiu o botãozinho aqui, irmãos. Glórias a Deus. Pronto.